Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanham através da TV Câmara e também das redes sociais. Eu gostaria de pedir aos nobres pares o apoio para que a gente possa aprovar esse projeto de lei que tramita aqui na Casa desde maio de 2016. É um dos primeiros projetos que a gente encaminhou quando veio a esta Casa, com muita dificuldade de tramitação, e agora, finalmente, ele chega para apreciação deste plenário. O que consiste basicamente esse projeto? Hoje, os loteamentos que são feitos, a urbanizadora tem o direito de passar a máquina e pelar, como se diz, todo o terreno, que é o que a gente enxerga aí, nenhuma crítica a eles, porque a legislação vigente que está aí, eles estão cumprindo a legislação, fazendo dentro da legislação. Aí, nós enxergamos esses loteamentos, aqui quem chega em Anarec, dos dois lados, e vários outros aí, que estão sendo feitos dentro das normas vigentes hoje. Aqui em cima, no Moinhos de Vento, logo depois da festa da uva à direita ali, também se rapou toda a área, e na época eu estive em visita aí no bairro vizinho, apareceram cobras, jararaca dentro do canil dos cães, no pátio das casas, raposa, toda espécie de pássaros aí apavorado, porque simplesmente se detonou com o ecossistema deles. Então, nós não queremos inviabilizar loteamento nenhum, nem criar problema para as urbanizadoras. Mas o bom senso, ele diz que nós devemos retornar ao sistema antigo. O que se fazia antigamente nos loteamentos? O arruamento, o espaço do passeio, esse é importante que ele já esteja disponível, porque às vezes tem rocha, precisa de detonação, faz a pavimentação, instalação elétrica, tudo que manda a legislação do loteamento, e deixa a cobertura vegetal. Já devidamente feito o licenciamento, a compensação, quando o proprietário aprova um projeto para edificação naquele terreno, ele já está previamente autorizado a fazer a supressão que ele necessitar. Se toda, já está licenciado. Se alguma parte ele entende que ele deva preservar, ótimo. Mas durante esse período de execução do loteamento, que às vezes demora 2, 3, 4, 5 anos, vai dar tempo daquelas árvores que ele plantou como forma de compensação crescerem, vai evitar a erosão e vai evitar o impacto drástico no ecossistema, já que nem todos os terrenos serão desmatados ou construídos ao mesmo tempo. E, por último, vai nos aliviar de um grande problema, que é a erosão, o assoreamento dos arroios próximos. É muito comum, quando o loteamento começa a ser habitado, ter a rede pluvial já assoreada, entupida de terra. É muito comum a Secretaria de Obras ser chamada para fazer a intervenção, porque o sistema atual, a terra acaba migrando para dentro da rede de tubulação. Aí dizem os técnicos lá da SEMA, mas ele tem obrigação de semear graminha. Sim, tu vai semear graminha em cima de um terreno árido, rochoso? Dificilmente. E não é o que se vê. Demora muito para ter nova cobertura. Então, vamos preservar aquilo que tem. Eu estive visitando, na época, um loteamento onde o proprietário da gleba havia passado para seus filhos, e eles venderam para uma urbanizadora, e esse senhor de idade, ele chorava vendo a máquina derrubar os arvoredos que ele havia plantado com tanto carinho. Ele disse, mas imagina que alguém não vai querer deixar no fundo do seu lote um pé de caque, uma macieira, uma pitanga, enfim, um pé de figo. Ele disse, tenho certeza que as pessoas preservariam. Por que passar a máquina? Por que fazer isso? Ele disse, isso aí é um desaforo. Eu digo, não, é que a legislação, o loteamento, o loteador já entrega ele pronto e tal. Aí eu vim embora com aquela dúvida, digo, mas nós temos que encontrar uma saída para isso, não é possível que a gente continue fazendo essa
destruição toda. Eu peço uma declaração de líder, senhor presidente, só para complementar, não vou usar todo o espaço. Mas... Segue vereadora Diló em declaração de líder, bancada do PSDB. Então, gente, quando se poda um ligusto na cidade, tem os ambientalistas que fazem um estardalhaço. Aí não se viu uma voz contra esse modelo de loteamento. Ali não é podar um ligusto que faz bem até para ele. É uma árvore que aceita a poda, inclusive vai receber o sol, vai evitar de crescer aqueles fungos. Aqui nós estamos falando de destruir hectares de mata nativa, de arvoredo, e não se vê uma voz. Vereador Tuigo, Vossa Excelência pegou muito bem o corte das araucárias aqui ao lado. Ambientalistas quietos, porque está licenciado, mas dá para preservar alguma árvore. A gente, não é porque ela está licenciada para o corte. Quando nós abrimos a entrada da universidade, ali ao lado do CTG Rincão da Lealdade, as 7 araucárias estavam todas elas licenciadas para corte. Uma delas nós conseguimos preservar. Ela está lá, foi feito um canteiro ao redor, quando tu chega ali perto do estacionamento dos ônibus, aquela araucária ali nós preservamos, ela estava autorizada ao corte. Deu para desviar ela, deixamos ela lá. Está bonita. Eu tenho certeza que ela agradece. Então, esse pensamento nós temos que ter e procurar defender a questão do ambiente, mas não apenas com discurso, com ações, com legislação adequada. E nós tivemos muita dificuldade para avançar com esse projeto, porque os técnicos dentro da SEMA não aceitam. Porque vai dar mais trabalho. Mas tem trabalho maior do que reconstituir o ecossistema quando ele sofre os abalos? Ou nós achamos que essa pandemia é por acaso? É alguma vontade divina para nos castigar? Não, esta pandemia é resultado da agressão que nós fizemos ao meio ambiente ao longo dos anos, pode ter certeza. E outras poderão vir. Ou nós mudamos a nossa consciência em relação ao meio ambiente, ao ecossistema, ou nós vamos pagar conta muito cara. O lixo que hoje vai para as águas dos oceanos é algo impensável. E não para, todo dia acontece isso. O desmatamento no nosso planeta também é algo surreal. Uma parte, vereador. Então, aonde nós pudermos fazer alguma coisa, façamos. Vamos ajudar. E eu acho que esta casa, aprovando esse projeto, nós estaremos dando um passo importante, não trancando o progresso e o desenvolvimento da cidade. Nós não queremos isso. Mas tem maneira de fazer de forma equilibrada, sem agredir tanto. Tem uma outra coisa mais importante também, são as nascentes d'águas, que tem geralmente nesse lugar e que elas são ateradas quando se faz uma terraplanagem. Então, por tudo isso, senhoras e senhores vereadores, eu peço apoio que a gente possa aprovar esse projeto, ao invés de ficar brigando com os moradores que querem a poda de alguma árvore na rua, que quando ela for podada de forma correta não tem nenhum problema, que a gente cuide desses grandes impactos aqui, que esses sim são importantes e estratégicos. Sua parte, vereadora Paula. Vereador, eu achei bem importante esses links feitos, né, na questão do meio ambiente, e penso que a gente tem que ter muitas reflexões em relação ao meio ambiente, sem dúvida as ações, porque as pessoas sempre delegam para mais adiante, sabe? Nós, em geral, o ser humano, né? Esses dias eu estive lendo sobre o aquecimento na Sibéria. Gente, as consequências que isso está causando já são reais. Tem camadas profundas, que eu não sei se o nome é carbono, que estão se derretendo, que é nesse lugar que os grandes prédios e pontes são fixados na construção. E lá naquele entorno, mais na região América do Norte, bem próximo à Sibéria, eles estão com risco de cair, estão comprometidos. Tamanho a gravidade que o aquecimento está gerando. E como que a gente evita isso? É com as ações do dia a dia que a gente tem que tomar, no cuidado de como a gente segrega o lixo, na questão de proteção do meio ambiente. No outro dia, nós estamos fazendo aquela reunião em relação ao aumento do tempo de frota dos ônibus, que poluem o meio ambiente. Então, é no dia a dia
que a gente toma essas decisões para cuidar do meio ambiente, que já está exaurido. Ele já está, ele não vai ficar. Parabéns pelo projeto, vereador, e votarei favorável. Obrigado, vereadora Paula. De imediato, sua parte, vereador Toigo. Muito obrigado, vereadora Diló. Já havia me manifestado em primeira discussão. Importante deliberação que estamos aqui hoje discutindo, esse projeto de Vossa Excelência, que constatou, né, pela sua vivência em nossa cidade, pela sua função de secretário de obras do governo Alceu, né, que nós deveríamos sim aprimorar a legislação, né, para que nós, como disse Vossa Excelência, tenhamos uma regra, né, uma maneira mais equilibrada de resolver essa situação. E o projeto, em 2 artigos, sintetiza tudo isso. Num deles, cria um mecanismo entre o adquirente do imóvel e o próprio empreendedor ou parcelador para decidir se vão suprimir ou não a vegetação. E se sim, ele estabelece o quê? Alguma medida compensatória, né, ou mitigatória para minimizar os efeitos, né, os impactos ao meio ambiente. Então, um projeto extremamente simples e que resolve a situação. Nesse sentido, votaremos favorável. Parabéns. Obrigado, vereador Toigo. A importância desse projeto, ele estará todo ele licenciado para supressão com a devida compensação. Então, aquelas árvores que forem preservadas em cima de cada lote, será o lucro para a natureza, porque a compensação já estará feita, como se fosse suprimir tudo. Então, qualquer árvore que for preservada depois no fundo de um lote, o morador que deixar ou a pessoa que for construir, será lucro, e a natureza precisa de lucro porque ela está em muita desvantagem. Nós agredimos ela muito nos últimos anos. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.